Fala pessoal, boa tarde. Então hoje, da sequência nossas aulas, desejando bons estudos, né? Muita força de vontade, estudar, abrir o caderno, pesquisar, baixar vídeos, tudo isso aí é importante para você nesse momento. Então nós vamos começar outra fase do nosso estudo, chamado de dinâmica. O que estuda a dinâmica? A dinâmica estuda três leis famosas, as famosas leis de Newton, Isaac Newton. Então Newton começou a estudar essas leis, criando uma nova grandeza, força. A gente não tinha falado em força, a gente estudou o movimento, mas não quis saber o que causava o movimento. Pois de hoje em diante a causa do movimento é uma força. E o que é uma força? Todo mundo diz assim, faz uma forcinha, o outro vai, força aqui. Pô, se esse objeto está parado, ele só sai do seu estado de repouso se eu aplicar uma força. Ele sai, aplicar uma força aqui para empurrar ele. Você vê um carro ali parado. A tendência dele é continuar parado. A tendência do corpo manter o seu estado ali de movimento ou repouso é chamada de inércia. Você vê uma mesa lá no canto da sua sala, por inércia, a tendência dela é continuar parada. Como é que ela sai? Se aparecer uma força. Se alguém vier afastar, se alguém vier levantar, o vento empurrar, a chuva levar, o vento da chuva. Então tudo isso é uma força que aparece. Agora, pela tendência mesmo dela, é continuar paradinha onde ela está. Você botou a geladeira lá no canto. Se ninguém não mexer, ela fica no canto o resto da vida, né? Isso aí é chamada inércia. Tu já notou que quando tu senta numa moto, o motoqueiro arranca. A sua tendência é cair se você não segurar. Porque você estava parado ali, a sua tendência era continuar onde você estava. A moto era para ir embora sozinha, por isso que você segura. Olha outro exemplo aqui no ônibus. Logo que você entra no ônibus, você vai logo segurando. Porque se não segurar, quando o ônibus sair, você cai. E quando ele freia, você é jogado para frente, porque você vem em movimento, a sua tendência é continuar em movimento. Isso é a inércia do corpo. Você vem aqui num skate, os pneus batem num tijolo, o skate fica e você vai. Por quê? Você estava em movimento e a sua tendência é continuar em movimento. Mas são vários outros casos. Por que bota o cinto de segurança? Quando você entra no carro é obrigatório. Porque se o carro bater, por inércia você é jogado contra o para-brisa. Por isso que é obrigatório o cinto de segurança. Essas perguntas a gente faz na hora de uma prova, a gente bota sempre um exemplo para você dizer. Está relacionado com a inércia ou não. Baseado nessa inércia aí, o físico Newton criou a primeira lei dele. Ele criou a primeira lei. Ele disse aqui: pai, se um corpo está sem nenhuma força em cima dele, grosseiramente falando, então obrigatoriamente, veja bem, ou ele está em repouso, ou está em movimento retilíneo uniforme. Aí você para, fica pensando, como é que é isso? Newton diz que se a soma das forças que atuam no corpo for zero, ou em outras palavras, a resultante das forças for igual a zero, obrigatoriamente você pode afirmar ou ele está em repouso ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Aí tem gente assim, se a força resultante sobre um corpo é zero, esse corpo está em repouso. É verdade ou é falso? Falso. Não pode afirmar que ele está em repouso. Pode afirmar que ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Essa aqui é a veracidade, tá certo? Baseado nisso, Newton disse, na primeira lei dele, chamada até o nome de inércia, princípio da inércia. Aí a gente vai começar aqui, ó. Caderno 3, unidade 1,
Entre essas duas páginas aqui, ó, 254 a 256. Esse conteúdo aí tem essas duas páginas. 254 a 256. Como é o nome do conteúdo que nós vamos estudar? Dinâmica. O que é que estuda dinâmica? Estuda as leis de Newton. Aplicação de força. Certo? Tem dois tipos de força. Vou até adiantar aqui, ó. Tem aquela força que você está empurrando aqui, botando as mãos no carro. Por exemplo, para empurrar um carro, você bota as mãos. Você vai empurrar a geladeira da sua casa, você bota a mão no corpo. Você vai empurrar o fogão, bota uma força aplicando no corpo. Tu vai empurrar teu irmão, bota uma força nas costas dele ali. Essa força aí é chamada força de contato. Força de contato é quando o corpo, ó, vou aplicar uma força bem assim, ó. Tô empurrando aqui esse pincel na minha mão, aqui é força de contato, ó, tô em contato. Minha mão apertando ele aqui, ó. Contato. Então existem as forças de contato. Também existe a força de campo. De contato você viu, tô empurrando aqui o pincel, botando força aqui, apertando ele. Que é de contato. Agora de campo, digamos que aqui seja um ímã. Aí o ímã fica fazendo uma força para puxar o prego. Você vê que não está colado não está encostando, aqui é de contato, viu? Pô, aqui é de campo. O ímã puxando o prego é de campo. O Sol e a Terra girando, aqui é o Sol e a Terra girando em torno do Sol. Não estão colados. Isso aqui é força de campo, campo gravitacional. Isso é de contato quando você, por exemplo, bota a mão para empurrar o corpo. É de contato. Se a força for a distância, é chamada força de campo. Então tem dois tipos de força, de contato e de campo. Uma dúvida, não é um assunto bom, é fácil. Veja bem agora que é o seguinte. A primeira lei de Newton diz o seguinte, falando nesse instante. A força resultante sendo zero, esse corpo está parado ou está em movimento retilíneo-forme. Olha o movimento, retilíneo-forme. Aqui, ó. Se a força for zero, se a força resultante sobre o corpo for zero, a soma das forças der zero também, que é a força restante, obrigatoriamente ele está em repouso ou movimento retilíneo uniforme. É a lei do equilíbrio, a primeira lei de Newton é chamada lei do equilíbrio. Se ele está em repouso, é o equilíbrio estático. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, é o equilíbrio dinâmico. Tem dois tipos de equilíbrio. Quando que o corpo entra em equilíbrio? Quando a força resultante é igual a zero. Está dentro de qual lei de Newton? A primeira, não tem fórmula lá não. Pense aí que você vê que é muito fácil entender. Vou repetir novamente. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Se a força resultante é zero, esse corpo está em repouso ou em movimento retiliforme, obrigatoriamente. Não tem aceleração, porque a velocidade é constante. Ou é zero ou é constante, não muda. É a lei do equilíbrio. Equilíbrio estático, repouso. Equilíbrio dinâmico, movimento retiliforme. Primeira lei de Newton é isso mesmo. Tem aceleração nessa primeira? Não se fala em aceleração. Não tem aceleração. E o que o Newton diz na segunda? Rapaz, e se a força restante não for zero? O que está acontecendo no corpo? Aí você raciocina. Rapaz, se a força restante é zero, a aceleração é zero, porque está em equilíbrio. Então, se ele não tiver força restante zero, ele está acelerado. Pronto, foi isso que ele raciocinou. Como assim? Quando a força restante é zero, a velocidade dele ou é zero ou é constante, não muda. Então não tem aceleração, a aceleração é zero. Aí pula para a segunda lei de Newton. E se não for zero a força restante?
Então ele está acelerado, a velocidade dele está mudando, não é constante. Ele pode estar em repouso, como está na segunda lei de Newton? Nunca pode estar em repouso, e nem movimento retilíneo uniforme. Isso é característica da primeira lei. Na segunda lei é um movimento variado, é um movimento acelerado, certo? Newton diz o seguinte, ó, o nome do princípio, segundo a lei de Newton, chamado de princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica, muito importante esse princípio aí. Se a força restante não é zero, é diferente de zero, é porque ele está acelerado. A aceleração é diferente de zero. Para você aplicar uma força diferente de zero no corpo de massa M, ele adquire uma aceleração diferente de zero. Também é outra maneira de você analisar a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica. Como é que ela se relaciona? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tem aquela formulazinha ali, né? Aumenta a força, aumenta a aceleração. Uma bola de futebol. Se você dá um chutezinho, aplica uma força bem lenta, bem pequena, ela praticamente não anda. A aceleração é pequena. Mas se você dá uma força bem grande, dá um chutão, ela sai voando. A aceleração dela é maior. A aceleração depende da força aplicada, certo? De que forma? Força restante é igual a massa vezes aceleração. Quais são as unidades aqui utilizadas no sistema internacional? De massa, qual a unidade de massa? A unidade de massa é o quilograma. kg. E a aceleração é o metro por segundo ao quadrado. E a força é o Newton. Unidade de força é chamada de Newton. No sistema internacional, a unidade de força é o Newton. Toda grandeza tem que ter uma unidade. Aí é uma homenagem ao físico. Mas tem outra unidade muito conhecida da gente, chamada de quilograma-força. KGF, quilograma-força, é igual a 9,8 newton. A razão aqui, ó. 1 KGF tem 9,8 newton. A relação entre as duas. Pensa um pouquinho. Então, a primeira lei de Newton diz que a força restante é zero. A segunda lei de Newton, a força restante não é zero. Primeira lei de Newton, o corpo está em repouso ou retilíneo uniforme, o movimento dele. Na segunda, ele não está nem em repouso nem em movimento retilíneo uniforme, ele está acelerado, está com a velocidade mudando. Então, a diferença da primeira para a segunda é essa. Uma força restante é zero, que a primeira, a outra não é zero. Você pergunta, professor, a terceira lei de Newton? A primeira nós entendemos aí direitinho, a terceira. A terceira lei de Newton é chamada de princípio da ação e reação. A terceira lei de Newton é chamada de princípio da ação e reação. E o que diz esse princípio? Se você aplica um murro numa parede, a força que você aplica, a parede retorna. A mesma ação é a reação. Quer dizer que se eu der um chute numa parede, meu pé dói porque a parede faz uma força. Sim, é verdade. Se você aplicar uma força bem grande com o seu pé na parede, a dor é maior no seu pé. Se você der só um chutezinho leve, a força é menor. Porque a ação e a reação são de mesmo tamanho.
Só que a ação vai, a reação vem. Uma é na mão e a outra é na parede, sabe? Ela nunca ocorre no mesmo corpo, nunca no mesmo corpo. Pode ser na cabeça, pode ser pergunta de prova também. Ação e reação só ocorrem em corpos diferentes, nunca no mesmo corpo. É por isso que elas nunca se anulam. A força resultante entre as duas nunca dá zero, porque ela tem mesmo valor, uma para um lado e uma para o outro, e deveria dar zero. A gente viu lá na aula passada que quando tem dois vetores de sentidos contrários, subtrai. Se eles forem de mesmo valor, dá zero. A ação 20, a reação 20, sentidos contrários, então é para dar zero. Mas não dá. Por que não dá? Porque uma é na mão e a outra no outro corpo. Sempre em corpo diferente. Nunca se anula. Nunca se anula. A força restante da ação e reação nunca é zero. Bote isso na cabeça, é importante. Elas possuem o mesmo valor. Se essa aqui for 20, essa aqui também será 20. Se a ação for 40, a reação também será 40. Terá o mesmo módulo. Sentidos contrários, é uma para lá, a outra vem. Sempre em corpos diferentes. Nunca no mesmo corpo, tá certo? Essa é a terceira lei de Newton. Massa de um corpo. O que é mais difícil de botar em movimento? É empurrar um Fusca ou empurrar um trem? Aí eu sei assim, rapaz, o Fusca é melhor de botar em movimento. Por quê? Ele tem menor massa. E o trem tem maior massa, é mais difícil você tirar ele do repulso, botar ele em movimento. Então a massa é a medida da inércia. A inércia é essa dificuldade de tirar o corpo do movimento. Tu prefere chutar do mesmo tamanho, uma bola de chumbo ou uma bola de futebol de campo? Deve ser futebol de campo. Lógico que ela tem menor massa, é mais fácil você colocar em movimento. Se eu jogar para você, é mais fácil você segurar de campo do que a de chumbo, né? E as forças de campo, tem uma muito importante, uma força de campo aqui, ó. Vou dar um exemplo de uma força de campo. A força peso de um corpo. É uma força que a Terra atrai os corpos para ela. Tá aqui a Terra aqui, ó. Planeta Terra. Tudo que eu soltar aqui, ó, se eu soltar esse pincel, cai. Porque a Terra está puxando ele. Ela cai devido ao peso dele. Se ele não tivesse peso, ele não cairia, não, ele ficaria flutuando. Mas o peso dele é uma força que a Terra está fazendo ele para baixo. O centro da Terra, ó. É o centro da Terra. Tudo que eu soltar é puxado por um do centro da Terra. Tá aí o peso desse corpo aí, ó. Peso é uma força, depende da aceleração. Se peso é uma força, tem que ter aceleração. Qual é a força? E qual é a aceleração no campo gravitacional? É chamado de aceleração da gravidade, representada por um G. 9,8 metros por segundo ao quadrado. O valor da aceleração da gravidade da Terra é aproximadamente 9,8 vezes 10 elevado a 8. E na Lua é o mesmo valor? Não, na Lua é outro valor. Na Lua, como é muito comum, praticamente esse valor aqui, ó. Na Terra vale praticamente 9,8, na Lua é 1,6, bem menor na Lua, que a Terra, o planeta lá é menor do que a Terra, o satélite é menor do que a Terra. A Terra é um planeta maior e muito maior do que a Lua. Para você, como é que a gente calcula o peso? O que é o peso vivo? Peso baseado na segunda lei de Newton,
peso baseado na segunda lei de Newton é massa e aceleração, só que é a aceleração da gravidade. E a força é o peso. Então escreve essa lei aqui, ó. Força é o peso, que é igual à massa do corpo, vezes a aceleração, que é a gravidade. Aceleração da gravidade. Aí o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Pergunta que se diz assim: e a massa do corpo? Olha, o peso do corpo ele muda de local para local. Na Lua é um peso, na Terra é outro, porque a gravidade é diferente. Mas a massa na Terra é a mesma massa na Lua, é a mesma massa no Japão, é a mesma massa no Plutão, é a mesma massa em Saturno. Em que você tiver, a sua massa é a mesma. O que muda? É seu peso, porque a gravidade lá são diferentes. A não ser que você. E se não é massa mudar? A não ser que você perdeu um braço ou perdeu uma perna, aí a massa diminui. Tá certo? Então estuda isso aí, você tem as páginas tudo marcado direitinho. A gente faz exercício na próxima aula. Tá certo? Qual volta?